muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Para variar, como diria o Chacrinha, o Brasil está na mais perfeita confusão. E você vai verificar isso pelas nossas manchetes. Estadão. Se depender de mim, não tem outra medida fiscal, afirma Lula. Ele deu uma entrevista coletiva ontem, a imprensa foi branda com ele estava de bom humor, deu algumas respostas e fugiu de alguns temas importantes. Esqueceu de infraestrutura, esqueceu de tocar na situação ambiental e especialmente esqueceu de falar, e os jornalistas, não sei por que esqueceram de perguntar, sobre a dívida crescente, O Lula praticamente vendeu um mundo cor-de-rosa, se não hoje, num futuro bem próximo. O Globo. Lula se diz contra novas medidas fiscais, mas elogia Banco Central e descarta intervir nos alimentos. Ele diz que plantando mais, você obtém safras maiores, se você tiver mais produtividade, maiores ainda, e aí você, com mais oferta, reduz o preço dos alimentos. Como diria um amigo meu, sim. Folha de São Paulo. O governo prepara regras para proteger concessões da valorização do dólar. Se você marca as concessões, correção de contrato será baseada em indicadores setoriais. Parece, eu não conheço o projeto, aliás, ninguém conhece, tem uma condensação aqui que a Folha de São Paulo obteve. Aparentemente é uma coisa interessante. Vamos ver se não tem nada por trás. Lula diz não prever mais medida fiscal e que não fará bravata com alimentos. Tem a colisão do avião, deixa eu ver se tem mais. Está aqui o valor. Com aumento de preços, consumo no varejo perde o ímpeto ao longo de janeiro. Está vendo? Começam a aparecer aqueles problemas que a gente já vinha divisando lá por setembro, outubro, e que nos cochichavam e depois gritavam que 2025 não seria tão bom como o governo imagina. Governo não, Lula. Volume de vendas que crescia a 11% na primeira semana do mês desacelerou a casa de 2% na terceira. Olha a revista Oeste. Lula, deixa eu tirar isso aqui, não estou conseguindo. Eu vou piorando. Lula engole alta de juros de apadrinhado e dá trégua ao Banco Central, dizem jornais. Revista Oeste, uma revista mais conservadora, e isso é uma verdade. Quer dizer, dessa vez o Lula não levantou a voz contra a subida de juros, olhou, não disse se está certo ou errado, mas disse que mais para frente e tal. E aí o pessoal dele do PT, a dona Gleisi e etc., disseram que a culpa é do Roberto Campos, né? Imagine.
do Roberto, a culpa de tudo isso é da política fiscal do governo Lula. Quer dizer, ele se recusa a fazer, a economia, a contenção de despesas. Olha aí, contas públicas fecham 2024 com rombo de mais 40 bilhões. Política. Girão. A prioridade é o impeachment do ministro do STF. Não sei se eles vão conseguir. Tem aí um projeto de impeachment do Lula. Tudo pode acontecer, estão aí os projetos, mas fica difícil imaginar. No Brasil, quase metade do valor de um carro 0 quilômetro é imposto. Quase metade, hein? Alerta vermelho, tempestades severas vão atingir o sudeste do Brasil. Isso é a revista Oeste. E eu queria pegar também esse jornal. Aqui tem, não estou vendo. A Gazeta do Povo de Curitiba. Também um jornal conservador, tão bom quanto a revista Oeste, e o pessoal reclama que eu não leio as manchetes deles. Bloqueios do X e de contas da Starlink abalam segurança jurídica e afastam investimentos no Brasil. Bloqueio do X e o congelamento dos ativos de outra empresa, aqui, do bilionário Elon Musk, a Starlink, para assegurar que a fornecedora de internet arque com o pagamento de multas impostas por Alexandre de Moraes à rede social, aumentaram a insegurança jurídica no Brasil. Essa é a avaliação de especialistas ouvidos pela Gazeta do Povo. Olha, ontem eu recebi um videozinho de uma entrevista do Elon Musk falando sobre judeus. Aí estão dizendo que ele é antissemita, nazista, e um amigo meu me mandou essa entrevistinha dele, eu não sei exatamente quando ela foi concedida. E ele responde a várias perguntas do entrevistado e uma hora chega nessa questão de Israel e dos reféns. Ele mostra um penduricalho que ele tem aqui, uma corrente com um quadradinho, e esse quadradinho tem uma frase a respeito dos reféns. Ele diz que ganhou do pai de um refém. E ele, então, diz que os judeus são um povo perseguido e tal, faz um ataque ao Hamas. Então, é preciso tomar cuidado de pegar aquele gesto que ele fez no impulso e dizer que ele é nazista. Ele é um homem de direita, você pode dizer que é de extrema direita. Agora, daí até dizer que é nazista, é um pouco difícil. Bom, o que nós vamos ver agora? Vamos ver a entrevista do Lula. Então, vou pegar o Globo aqui, ó. Lula se diz contra novas medidas fiscais, mas elogia a BC e descarta intervir nos alimentos. Então, ele se esqueceu de falar do altíssimo e preocupante problema da dívida, né? Contornou, e aí assim, presidente admite não querer outro ajuste, porém defende responsabilidade e bolsa sobe. Se Trump taxar produto brasileiro, haverá reciprocidade. Ele não podia deixar dizer outra coisa, não, nós vamos nos submeter. Ele, não sei o que vai acontecer se essa taxa que ele está impondo ao México e ao Canadá, né, começa amanhã, como é que o Brasil reagiria. Mas, formalmente, a resposta dele é correta. Agora,
Tem uma coisa que os jornais ressaltam, olha, essa da Folha aqui, se depender de mim, não tem outra medida fiscal. Pô, há alguns dias, quando o pessoal achou as medidas fiscais fracas, insuficientes, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem a público e diz, olha, se for necessário, faremos teremos outros produtos, teremos outras leis, medidas provisórias, enfim, outros instrumentos para reduzir as despesas, mais cortes. Vem o Lula agora e fala exatamente o contrário. Olha, se depender de mim, como depende dele, é claro que depende dele. O Fernando Haddad pode querer, ele diz sim ou não. Ele é o presidente da República. Agora, isso mostra o seguinte, eu ouvi um colega de imprensa ontem dizendo isso. O Lula sistematicamente boicota, eu concordo, o seu ministro da Fazenda. Aí ele elogia. Haddad é maravilhoso, eu gosto muito dele, ele está indo muito bem, ele é prestigiado no governo, porque o Haddad... Mas, na prática, ele boicota. Ele se coloca numa posição exatamente em oposição. Quer ver, ó? Presidente sai em defesa de Haddad e aí tem outra coisa. E diz que riu das falas de Kassab. O presidente disse que a eleição de 2026 está longe e reagiu à afirmação de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, de que o PT hoje perderia nas urnas a disputa pelo Planalto. E aí o Estadão vem com um editorial sobre essa fala do Kassab. O Estadão Kassab não costuma dar ponto sem nó. Mais ou menos o que nós dissemos ontem. Ao chamar Haddad de fraco e dizer que Lula perderia a eleição se fosse hoje, Kassab mostra uma aliança governista pouco sólida e escancara a fragilidade do ministro da Fazenda. Tá? É isso. Tem outro editorial seríssimo do Estadão, o espírito do lava-jatismo ainda assombra. Vazamento de parte do depoimento de Mário Cid à Polícia Federal lembra os piores momentos da Lava Jato. A exploração política de delações sem provas mina os esforços por uma justa reparação penal. É Mauro Cid. Como que é? Mauro Cid? O que eu disse? Não, Mauro Cid. Não falei? Não. Vazamento de parte do depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal. Bom, sei lá. Aí, você vê que esse foi o primeiro depoimento. E aí ele coloca a primeira-dama, Michele Bolsonaro, como uma das alas que estavam tramando contra a democracia por um golpe de Estado. Palavra que ele diz que não mencionou. Aí ela não foi indiciada porque não havia provas. Algumas declarações dele, não havia provas. Quer dizer, senta lá uma pessoa que está denunciando, quer se livrar e fala o que lhe vier à cabeça, que é bom para ele. Agora, a delação premiada exige, no mínimo, provas do que a pessoa está falando. Muita gente apresenta as provas, os papéis. A Odebrecht, por exemplo, que foi liberada, tinha um monte de provas e tudo. E agora ela posa de inocente. E também o Mensalão e o Petrolão tinha prova
Aí ninguém foi absolvido, viu? Sempre tem essa coisa, o Lula não foi absolvido. O processo foi anulado por razões formais, não devia ter sido ouvido naquela vara, foi... Essas confusões jurídicas brasileiras. Bom, o que eu vou mostrar mais para você? Deixa eu entrar no site da Folha. Centro de Guantánamo, em que Trump promete prender imigrantes, é alvo de denúncias de abusos. Imigrantes em situação irregular pagam bilhões à Previdência nos Estados Unidos. Bom, Guantánamo é marcado, né, porque território livre, né, uma base naval americana em Cuba, foi negociada, tal, Cuba quer de volta. Não é mano militar que eles tomaram, eles têm um acordo com Cuba e o governo cubano se ressente de um acordo feito lá atrás. Enfim, aí tem uma parte de Guantánamo que é destinada aos refugiados cubanos que são pegos pelos barcos americanos no meio do caminho. Aí eles vão para Guantánamo, são separados dos terroristas. E agora ele quer enfiar lá 30 mil pessoas, pegar o... Eu acho eu acho. É óbvio que ele está exagerando. E está, caçando desculpe o termo, os imigrantes não merecem esse termo, mas é o que mais caracteriza o que ele está fazendo, caçando imigrantes, inclusive brasileiros, em vários locais, em vários centros de congregação, de reunião desse pessoal, pequenos bairros, etc., etc., o que é legal, é legal. Esse negócio de corrente, de algema, também é legal. Mas essa expulsão desse jeito é uma desumanidade, é uma coisa que a civilização avançou em termos éticos e morais de fazer isso com todo o respeito ao indivíduo. Inclusive, esse indivíduo não é bandido, como o Trump quer caracterizar. É uma pessoa que tentou a vida em outro país, contornou a legislação, está lá, tem gente trabalhando há um monte de tempo. E essa coisa de pegar os filhos desse pessoal, que muitos estão há 30 anos nos Estados Unidos, claro, não tem papéis, mas os filhos dele nasceram nos Estados Unidos, ele tira a cidadania desse pessoal. Ainda bem que aparecem uns juízes que dizem não para ele. Vamos ver como é que isso vai acabar. Navio brasileiro afundado por nazistas é localizado. Olha que interessante. Marinha encontra os destroços do Vital de Oliveira perto do farol de São Tomé, no litoral fluminense. Trata-se do único navio militar do país que veio a pique na Segunda Guerra, matando 100 pessoas. Passo seguinte é filmar a carcaça de 46 metros de profundidade, né, que está a 46 metros de profundidade, com um mini submarino remoto, informa Alexandre Freeland, que é o repórter desta matéria. Empresas, olha aí, tem uma notinha aqui na primeira página de O Globo, dizendo o seguinte: empresas adotam restrições ao DeepSeek para proteger dados. Medo dos chineses. Os chineses não deixaram esse programa deles, que é mais barato, que é vendido como uma grande descoberta, uma grande invenção, e parece que é mesmo, mas não responde perguntas
que possam ser interpretadas contra o regime chinês. Deixa eu ver aqui. Precauções antes de começar a beber para aliviar danos do álcool. Olha que bonitinho aqui para quem gosta de beber. É a chamada na primeira página. Alimentar-se bem, de preferência com carboidrato antes do primeiro gole, ajuda a reduzir os malefícios do álcool à saúde e também à ressaca. Será? Será? Uma coisa, esta manhã teve um tiroteio na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, naquela área chamada Israel. Não se sabia até há poucos instantes o que havia acontecido, o trânsito foi interrompido, estava para ser liberado e ainda a reportagem das emissoras de rádio não sabia exatamente o que tinha acontecido. Aí está aqui na Folha de São Paulo, Previdência gasta 29,9 bi a mais que o previsto em 2024. Tem uma notícia que os jornais se recusam a dar com a ênfase que deveriam dar. O dólar caiu. O valor chama aqui na primeira página. Em mês de alívio, dólar cai 5,3% e Ibovespa acumula alta de 5,5%. Eu acho que isso eu não vou ditar regras para os jornalistas ilustres que fazem as primeiras páginas, mas é uma matéria interessante, né? Não só para quem investe, para quem está na Bolsa, mas é um termômetro interessante que as pessoas querem saber e também porque acaba influindo na vida de cada um de nós. O dólar registrou ontem a 9ª queda consecutiva, em baixa de 0,24% para R$ 5,8518, o menor nível desde 26 de novembro. No ano, o recuo está em 5,31%, que faz da moeda a pior opção de investimento de janeiro. Já o Ibovespa acumula alta de 5,51%. O pregão pelo Copom acabou sendo de alívio para os ativos. O resultado fraco do CAGEB de dezembro, com redução do número de empregos formais, potencializou o recado do Banco Central em seu comunicado de uma declaração mais forte da economia. A taxa de contrato aí já entra num campo mais técnico, especializado, que eu vou poupar a você. Dá uma espiadinha na charge de O Globo aqui. Vamos ver o que vamos fazer nesse fim de semana. É uma repetição de vamos ver o que vamos fazer. Temos a eleição já no começo do mês, né, já para começar a vigorar em 1º de janeiro, da presidência da Câmara e do Senado. Está resolvido, né? Está tudo resolvido. Nova chefia do Congresso deve procurar Dino por solução para a crise de emendas parlamentares. Entende em 7 pontos o poder dos presidentes da Câmara e Senado. São poderosos. Aí já venham, faça seu login, eu não vou conseguir. Computador, vamos ver se fez o login. Aliados do deputado federal Hugo Mota, do Republicano, está praticamente eleito, e pela direita e pela esquerda, e do senador Davi Alcolumbre, que é muito jeitoso, os dois são jeitosos, afirmam que a dupla deve procurar o ministro Flávio Dino do STF para tratar do impasse das emendas parlamentares após a eleição para presidente da Câmara e do Senado no sábado.
Aí está aqui. Ele parece que vai ser o presidente da Câmara dos Deputados mais moço que até hoje já ocupou esse lugar. Os favoritos para a eleição no Senado e Câmara, respectivamente, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, e Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Reservadamente, os deputados federais avaliam que a relação entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e Dino acabou desgastada com esse episódio das emendas e relatam a expectativa de que o novo presidente destrave os recursos. Talvez eles pudessem ser mais explícitos, né, incitar os seus colegas a fazerem uma demonstração de onde vieram essas verbas, para onde foram, como foram gastas. Seria mais fácil, aí o Dino libera, aí ele libera. Mas não é assim, vamos conseguir do Dino. O Dino não está liberando porque tem problema, e problema grave com corrupção. E onde não tem corrupção, tem graves suspeitas de corrupção. Não tem nota fiscal. Aí, um cardeal do Centrão diz hoje que o sentimento é de construir uma alternativa que não a aprovação da PEC. Na avaliação dele, uma vez reaberto o diálogo com Dino, será possível entender quais caminhos devem ser tomados pelo Congresso. É só fazer a coisa certa. Eu não sei qual é que obstáculo. Será que esses caras querem proteger? Querem proteger quem usou de maneira indevida as emendas parlamentares? Olha, tem uma entrevista do Lira, né, que está deixando a presidência da Câmara. Aí ele diz assim: ninguém vai embarcar num navio sabendo que vai naufragar, diz Lira sobre a reforma ministerial. Aí, esse cara sabe das coisas. Então, é uma pedreira isso aí. O Congresso deve eleger Mota e Alcolumbre. A eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado ocorre neste sábado, coincide com a metade final do mandato do presidente Lula. Lira aponta dificuldades em reformas do governo. De saída da presidência da Câmara após 4 anos no cargo, o deputado Arthur Lira, PP de Alagoas, disse ao Valor que o presidente Lula está correto ao tentar atrelar a reforma ministerial ao apoio à sua reeleição em 2026. Ele poderia, no entanto, que além das mudanças, ele pondera, no entanto, que além das mudanças no primeiro escalão, é preciso melhorar o ambiente econômico e a relação entre executivo e legislativo. Aí vem a frase dele: uma base de apoio para governar é diferente de uma base de apoio eleitoral. O apoio eleitoral depende da economia e de possibilidades. Ninguém vai embarcar num navio sabendo que vai naufragar. Aí a frase de quem esteve lá. Ainda está por mais algumas horas e que é um homem espertíssimo, né? Trump taxará México e Canadá em fevereiro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que cumprirá sua ameaça de impor tarifas de 25% sobre importações do Canadá e do México no dia 1º de fevereiro, que vem ser depois de amanhã. Amanhã, desculpe. Catástrofe, né? Catástrofe. Uma coisa maluca, uma coisa
coisa maluca. Canadá e México vão perder, não sei se vão perder, porque vão aplicar medidas retaliatórias, mas são pequenos em relação ao volume americano. E o Brasil está na mira. O Brasil está na mira. O Lula diz que vai reagir, mas não sei não. Quem tomou cafezinho conosco nesta sexta-feira? Salete Sprovieri, Paulo Luiz, Roberto Vanderlei, Elton Vicente, José Bandeira, Daniel Alves, Cláudio Aparecido. Obrigado a todos vocês, viu? Isidoro Siqueira, Patrícia Borges, Otacílio Júnior, Mário Adriano, Vitória Dias, Aloysio Roberto, Luana Patrícia, Dirceu Freitas de Pinhão, Paraná, Eduardo Matos de Andradina, São Paulo, José Márcio de Londres, Jurandir Machado, Jurandir Machado de Florianópolis. Neymar está chegando, hein? Neymar está chegando para resolver os nossos problemas. Tenha um bom fim de semana, sem se esquecer que o Brasil precisa ser passado a limpo. Bom dia.